Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Cris do blog Clicando e Andando e eu tô aqui hoje com mais um Photo Help para falar para você 12 dicas para você fotografar melhor, tá? Então vamos lá, começando aqui com a primeira: evite tremer a câmera. Então, primeiro, aprende a segurar a sua câmera com firmeza. Então, você vai pegar com as duas mãos na sua câmera, uma você vai segurar embaixo, a outra você vai segurar aqui, próximo para você dar o clique, tá? Então, aqui, braço junto aqui no seu corpo e, de preferência, usa aqui o visor óptico da câmera, ao invés de olhar no LCD, porque aí automaticamente você tem que trazer a câmera aqui para próximo de você e só dela ficar aqui encostada, ela já fica muito mais estável, tá? Do que se você segurar aqui, tá? E essa mesma dica vale também para quando você estiver fotografando com o celular. Então, procura deixar o seu braço aqui mais firme, porque senão a gente treme demais deixar o braço solto aqui, tá? Outra coisa, o interessante é que você use uma velocidade de disparo maior ou igual à distância focal da sua lente. Então, por exemplo, você está com uma lente 100mm, então o ideal é que você use uma velocidade de disparo igual ou maior, mais rápida que 1/100. Então é sempre 1/ a distância focal da sua lente. 1/80 se você estiver em 80mm, 1/200 se você estiver em 200mm e assim por diante. Se você tiver isso em mente, você já vai evitar muito que suas fotos fiquem tremidas. E claro, sempre bom você utilizar um tripé ou até mesmo um monopé para dar um pouco mais de estabilidade também, tá? De repente, se sua sua lente tiver o IS, o estabilizador, você deixa ele ligado também, que isso vai reduzir aí esses tremores. Outra coisa, de repente você não tem tripé, não tem monopé, se você segurar sua câmera e se apoiar numa parede, numa árvore, enfim, em alguma superfície ali que seja estável, parada e firme, isso também vai te ajudar a não ficar com uma foto tremida, beleza? Bom, então vamos agora para a dica número 2. Use um filtro polarizador. O filtro polarizador é esse daqui que você coloca na frente da sua câmera. Ele parece um pouquinho um óculos de sol, que ele é um pouquinho escuro. E o que ele faz? Ele tira o reflexo de água ou vidro, enfim, ele tira reflexo da luz em alguns tipos de superfície. E além de fazer isso, ele também melhora o contraste, as cores da sua imagem. Então, se por acaso você for comprar e puder comprar um único filtro na sua vida, compra o filtro polarizador e você pode colocar ele lá na sua lente e ficar com ele o tempo todo, tá? Você vai ficar com cores mais vivas, com um contraste mais realçado e vai tirar aí esses reflexos de luz refletida em alguns tipos de superfície, beleza? E o ideal é que você use o polarizador circular, que aí você consegue fazer a medição aí de luz sem interferência. Dica número 3. Crie sensação de profundidade. Principalmente em fotografia de paisagem, por exemplo, é interessante que você use uma abertura de diafragma menor. Então, por exemplo, um f16 ou menor ainda, f22 e por aí vai. Porque isso faz com que a pessoa que está vendo a sua foto, ela tenha a sensação de estar lá na cena. Como tem vários planos que estão no foco, então isso cria muito mais realismo na sua imagem, tá? E aí, o ideal é que você use um tripé nesses casos, porque como você vai fechar bem o diafragma, pode ser que você precise compensar aí, diminuindo um pouquinho a velocidade, tá? E outra coisa que você pode fazer também é colocar uma pessoa ou até mesmo um objeto em primeiro plano, porque aí você consegue dar a sensação de escala e de distância, né, do tamanho, da amplitude daquele lugar, Bom, o ideal é que você coloque uma pessoa ou um objeto em primeiro plano, porque aí você consegue passar, né, a sensação de escala, de tamanho, de distância daquele lugar, daquela cena que você está fotografando. Dica número 4. Use planos de fundo simples. Gente, menos é mais.
E isso se aplica muito na fotografia, tá? Então, quando você for fotografar, antes de sair clicando, dá uma olhada no plano de fundo da sua foto, principalmente se você estiver fazendo retrato de alguém. Porque muitas vezes era questão assim de você se posicionar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, para baixo ou para cima, para você tirar algum elemento ali do fundo. Porque o que acontece? Quando saem muitos elementos ali no fundo, isso acaba roubando a atenção do elemento principal, do seu assunto principal na foto. Então acaba criando uma distração e isso não é legal, atrapalha quem está vendo a sua foto. Procura buscar por planos de fundos simples, com cores mais neutras, com padrões mais neutros, mais simples, para que isso não interfira no assunto principal da sua foto. Isso é essencial em fotografia de retrato. Dica número 5: olhe para a luz. Antes de pegar a sua câmera e sair clicando, olha para a luz. Independente se é uma luz natural, luz do sol, ou se é uma luz artificial, uma lâmpada, enfim. Para e presta atenção da onde que está vindo aquela luz, como é que você pode usar aquela luz para deixar a sua foto melhor, como é que a luz está interagindo com a cena, com o objeto. Essa luz está destacando alguma área ou está criando alguma sombra interessante. Se você fizer só isso, você pode transformar fotos ordinárias em fotos extraordinárias, simplesmente porque você passou a ver mais e melhor a luz. Dica número 6: use o flash durante o dia. Eu sei que na maioria das vezes você pode pensar que o flash é para ser usado à noite ou em ambiente interno, o que não é verdade, tá? Você pode usar sim o flash durante o dia. Então, por exemplo, você está naquela luz do dia, aquele sol forte e que faz até aquela sombra dura que não é muito legal na foto. O que você faz? Você pega o seu flash e você pode usar ele como luz de preenchimento e aí vai suavizar aquela sombra dura e vai deixar a sua foto muito mais bem iluminada, de uma forma mais uniforme, sem deixar aquela sombra dura que marca muito, principalmente em retrato, que fica marca às vezes nas pessoas e não fica legal, né? Então, flash durante o dia, sim. Dica número 7: ISO. Eu vou te passar aqui umas perguntinhas para você ter em mente que vão te ajudar toda vez que você precisar decidir qual o melhor ISO, tá? Então, se você fizer essas perguntas, pronto, você já vai saber que ISO escolher toda vez que você for fotografar. Então, primeira coisa, que horário do dia que você está fotografando? Então, é luz do dia, você está num ambiente externo, tem bastante luz, então você vai optar por um ISO baixo, um ISO 100, 200 no máximo, tá? Mais que suficiente. Agora, você está fotografando à noite, sem tripé, então é bem provável que você vai precisar subir um pouco o seu ISO, de repente ISO 800, ISO 1600, dependendo aí da situação que você tiver. Porque aí desse jeito o seu sensor ele vai conseguir captar mais luz. Aí você tem que se perguntar o seguinte: você quer uma imagem mais nítida ou você quer passar a sensação de movimento? Então, por exemplo, se você quer fazer um disparo rápido para capturar o movimento, então pode ser que você precise compensar subindo um pouco o ISO, tá? Agora, se você quer passar a sensação de movimento, e aí você vai precisar utilizar uma velocidade de disparo um pouco mais longa, aí para você compensar é bem provável que você tenha que diminuir o seu ISO. Então, se você não quer uma foto com muito ruído, cuidado para não subir demais o seu ISO lá para o 3.200, 6.400, porque senão você vai ter uma foto muito ruim. Dica número 8: f4.0. F4.0 é minha abertura preferida. E quem disse isso foi o Peter Wallace. Ele é um fotógrafo esportista e ele disse o seguinte, que essa é a abertura principal que ele mais utiliza, porque quando você utiliza essas aberturas maiores em lentes grandes, como por exemplo 200mm, 400mm, você consegue fazer com que o objeto se destaque do fundo e com isso você tem o seu assunto ali em destaque. Ele fala que isso funciona sempre. Dica número 9: invista em conhecimento e não em equipamento. Ter equipamento caro nem sempre significa que você vai tirar fotos melhores. Eu já vi fotos sensacionais que foram feitas com celular,
Então, ao invés de você ter lá 10 tipos de lente, invista em livros, cursos de fotografia. Quando você olha para o trabalho dos grandes mestres da fotografia, você não só ganha inspiração, como você também passa a ter mais ideias para fazer nas suas fotos. Ou seja, você estimula o seu olhar, a sua criatividade e vai criando as suas referências. Dica número 10. Relaxa, respira e só depois clica. Toma um tempo para pensar o que está acontecendo na cena antes de dar o clique. Como que você está compondo a cena? Como que aquela cena está iluminada? Qual que é o elemento que está em destaque? Não sai clicando indiscriminadamente. Para uns minutinhos e se faz essas perguntas. Isso faz você prestar mais atenção e, consequentemente, você passa a fazer fotos melhores e com mais significado. Dica número 11. Leia o manual da sua câmera. Eu vou repetir essa. Leia o manual da sua câmera. O melhor jeito de saber tudo que sua câmera faz é lendo o manual dela. A maioria das pessoas não dá importância para isso, ou às vezes não tem paciência de fazer isso, mas você só vai saber tudo que sua câmera é capaz de fazer se você ler o manual, se você conhecer as funções dela. Cada câmera é de um jeito, então é muito importante que você vá lá. Hoje tem na internet, você acha lá o PDF com o manual da sua câmera em todos os idiomas, e aí você pega esse manual e dá uma lida nele, conheça a sua câmera para você saber o que você consegue fazer com ela. Dica número 12. Para de espiar no LCD. Esse é um péssimo hábito entre os fotógrafos de câmera digital. É muito comum você ver a pessoa fotografando e em seguida ela para olhar o visor de LCD. Cuidado, que ao fazer isso você pode perder muitas das melhores fotos que você faria, tá? Então, depois você pode ver suas fotos, depois você vai ver suas fotos no computador, que aliás é bem melhor porque você vai ver com muito mais detalhe e você vai ver realmente como a imagem ficou. Quando você para e fica olhando ali o visor de LCD, isso interrompe o seu flow, o seu fluxo. Então, continua, não perde o seu ritmo. E depois sim, você para ver suas fotos, tá? Essas foram as 12 dicas que eu separei aqui hoje, que com certeza se você aplicar essas 12 dicas, isso vai com certeza ajudar no resultado das suas fotos. Aliás, pode ser que muitas dessas dicas você já pratica, às vezes até de forma meio instintiva, pode ser que algumas que eu falei aqui foram novas para você. Então, me conta aqui embaixo se você já praticava alguma dessas, se alguma ajudou você, ou se de repente você tem alguma outra para acrescentar. Então, me conta aqui nos comentários e, claro, dá o seu joinha aí se esse vídeo foi legal, se ele te ajudou de alguma forma, me deixa saber aí se você gostou desse vídeo de hoje, beleza? E claro, compartilha aí esse vídeo com seus amigos que também gostam de fotografia, beleza? Obrigada por ter assistido, um grande abraço e até o próximo vídeo.